neuroteologia, um termo hoje aceito por vários especialistas de várias áreas. É lógico, porém, que isto não implica em provar pela ciência as doutrinas da fé ou a veracidade desta ou daquela religião. Isto nem prova necessariamente a existência de Deus, apenas aponta para o fato de que nós nascemos com propensão para nos voltar a algo superior que tem todas as características de Deus. Quanto às verdades da fé, por exemplo, saber se Jesus é mesmo Filho de Deus ou se o Apocalipse finalmente cumprirá todas as suas profecias, estes são temas de outro departamento que não podem ser avaliados à luz do método científico. Essas pesquisas, repetimos, se limitaram a comprovar que a nossa mente é estruturada para crer. Noutras palavras, a nossa natureza humana foi projetada para raciocinar, levando em conta a realidade espiritual do universo em nosso redor. Logo, querer exigir que um aluno ou pesquisador universitário deixe do lado de fora da faculdade a sua fé, querer que ele veja apenas o aspecto material da realidade, ignorando ou negando outros aspectos espirituais ou divinos, equivale, em última instância, a pedir que ele interrompa os mecanismos normais do raciocínio humano, que se limite a ser cético e materialista. Ora, isto é uma negação da capacidade de raciocínio do ser humano, para não dizer uma mutilação arbitrária de suas potencialidades cognitivas. É como dizer a um pássaro: eu sei que você nasceu com potencialidades e propensão para voar, mas aqui nesta faculdade não acreditamos no voo. Então, se quer estudar aqui, esqueça as nuvens. Ande sempre como se nunca pudesse bater asas e alcançar o céu. Agora, não sejamos simplistas. É claro que a explicação religiosa ou teológica não deve ser a única ou exclusiva possibilidade aventada. Qualquer cristão racional, por mais conservador que seja, sabe que existe uma lei da gravidade e que o fato de um objeto cair no chão tem uma causalidade física. Não precisamos buscar a priori um agente divino ou um agente diabólico para derrubar aquele objeto no solo, nem invocar as forças do demônio para explicar a inflação. Também não é o estudo da gramática a partir da Bíblia Sagrada que vai fazer o meu português ficar mais aguçado e erudito. Sem contar o mais importante, muitas coisas da fé realmente não têm nada a ver com o método científico. Jamais podemos promover estudos que tendem a repetir como o Mar Vermelho se abriu, ou provar que Jesus realmente poderia nascer de uma virgem ou caminhar sobre as águas. Sabemos que a ação de Deus na história é velada pela ação humana e não conflituosa com o livre-arbítrio das criaturas. Logo, a verificabilidade desta ação divina muitas vezes escapa à análise laboratorial. Por outro lado, porém, trabalhar a priori com 100% de negação ou anulação do sagrado é quebrar um princípio do próprio método científico, que seria o de verificar todas as possibilidades lógicas na análise de um problema. Sendo assim, por que seria anticientífico trabalhar com a hipótese de um Criador para justificar o surgimento do universo? Ou fazer uma oração no momento de iniciar um teste de matemática? Bem, antes que essas recentes pesquisas fossem realizadas na neurociência, o Dr. Viktor Frankl, fundador da terceira escola de psicanálise de Viena, também havia chegado a conclusões muito semelhantes. Como psicanalista, ele afirmou que o ser humano foi projetado para crer num ser superior e adorá-lo. E mais, neuroses sérias poderiam decorrer da mera negação desta realidade do nosso ser. E você deve estar se perguntando qual foi a reação dos ateus em relação a estas pesquisas. Afinal, muitos acadêmicos de diversas outras áreas também chegaram a estas conclusões acerca da relação íntima entre o nosso cérebro e a fé em algum tipo de Deus. E então, o que disseram os ateus acerca de tudo isto? Bem, eles também admitem essa projeção para o sagrado. Aliás, até mesmo Darwin admitiu isto ao dizer em seu livro A Origem do Homem, escrito em 1871, que a disposição humana para crer em agentes espirituais é incrivelmente uma predisposição universal.
Mas a explicação de um ateu, é claro, é bem diferente e bem interessante. Inspirados em Sigmund Freud, o pai da psicanálise, que também era ateu, eles dizem que a fé e a busca do sagrado é uma ilusão infantil danosa que precisa ser superada pelos seres humanos. Alguns chegam a ser mais radicais ainda, como o escritor e psicólogo clínico Darrell Ray, autor do livro O Vírus de Deus. Ele declara que a religião é um parasita que atinge o cérebro e enfraquece a pessoa. A mudança de hábitos, a conversão a uma nova fé religiosa é para ele o sintoma deste vírus que atinge a mente, e isto só se resolve com tratamento especializado. Imagine então que um traficante de drogas que abandonou o narcotráfico porque se converteu para uma religião seria na verdade alguém acometido por uma doença que precisa ser curado. Tratá-lo nesse caso equivaleria a fazer com que ele volte para o crime? Irônico, não é mesmo? As evidências não apenas mostram que a fé é algo bom, mas também mostram que ela é totalmente compatível com o mundo acadêmico. Aliás, uma enquete feita em 2007 com 1.646 acadêmicos de 21 renomadas universidades americanas demonstrou que 60% de todos os físicos, químicos e biólogos entrevistados afirmavam com segurança: eu creio em Deus. Essa pesquisa foi publicada no próprio ano de 2007 na revista indexada Social Problems, especializada em assuntos de sociologia. E então, seriam mesmo estúpidos aqueles que creem em Deus, ou como dizem os neoateístas, aqueles que creem em amigos imaginários? Se isto é verdade, estamos na pior crise intelectual de todos os tempos, pois títulos de mestrado e doutorado estão sendo conferidos a pessoas estúpidas. Alguém certa vez comparou a crença a Deus a acreditar em Papai Noel, mas eu nunca vi título de PhD sendo dado a alguém porque admite a existência de Papai Noel. Mas muitas pessoas que acreditam na historicidade do Gênesis têm os seus títulos conferidos por respeitadas universidades ao redor do mundo. E o que é pior, pessoas que mostraram altíssimos resultados em testes de QI ou aptidão intelectual. Então, seria o estúpido que crê em Deus o inteligente? Seria o estúpido um gênio? Eu pensava que estupidez e inteligência eram coisas opostas. Ou será que o conceito de estupidez dos neo-ateus não passa de preconceito e racismo intelectual? Seria democrático uma universidade impedir um aluno ou pesquisador de refletir racionalmente sobre a sua fé? Creio que não. Agora, por outro lado, nós que nos dissemos crentes em Deus, não devemos jamais pagar o mal com o mal, o xingamento com outro xingamento. O que Jesus disse é: amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Esta foi a ordem do Mestre. Se você crê em Deus, tem que cumprir isto ao pé da letra. Ademais, devemos nos conscientizar que muitas vezes uma pessoa que se diz ateia está apenas negando a caricatura de Deus que falsos religiosos desenharam para ela. Um Deus tão amargo, frio, fanático ou até sem graça, que eu mesmo o rejeitaria se a única imagem que eu tivesse dele fosse esta. Por outro lado, alguns ateus apontam tantos erros cometidos em nome da fé, reconhecidos erros como Guerra Santa, Inquisição, atentados, etc., que acabam imitando o modelo que eles tanto denunciam. Portanto, cuidado. Se você é um desses ateus militantes que ataca com tanta força a fé por causa dos erros que ela cometeu no passado e acentua demais esses erros, novamente, cuidado. Pois quando você contempla demais o abismo também contempla você. E foi um ateu que nos advertiu disto. O seu nome? Friedrich Nietzsche. Vamos lá. Trabalhe pelo menos com a hipótese de Deus. Abrace de coração esta possibilidade. Apenas a possibilidade. Isto é tudo que o Espírito Santo precisa para entrar em sua vida e mostrar a realidade do céu e a realidade de Deus. Pense nisto com carinho. E a gente estará aqui na próxima semana com você, no seu programa Evidências. Até lá.